Olá, eu sou Edna Ferreira, sou estudante do curso de farmácia da UFBA e irei apresentar diretrizes de segurança no laboratório de química e principais vidrarias em um laboratório de química orgânica. Essa apresentação faz parte da disciplina de Química Orgânica Experimental, sob a orientação do professor Paulo Ribeiro. E qual o objetivo, né? Começo falando sobre qual é o objetivo, né, dessa diretriz de segurança no laboratório de química. Compreender os potenciais perigos a que estão expostos todos os trabalhadores no laboratório de química orgânica, a fim de minimizá-los. A gente sabe que o laboratório é um dos principais locais de trabalho do químico e, como todo trabalho, sempre há um risco inerente a ele. Então, e se tratando do laboratório de química, de um modo geral, as pessoas ficam mais expostas a situações potencialmente perigosas, justamente porque no laboratório de química a gente vai estar trabalhando com produtos que possivelmente, os produtos orgânicos, que possivelmente pode trazer algum risco à saúde, se não souber utilizá-los, se não for conhecido a característica, a estrutura, as informações desses materiais. E começo falando sobre a segurança dos olhos. Sempre use óculos de grau ou de proteção. Ainda que você não esteja fazendo algum experimento, sempre esteja com os óculos de grau ou de proteção, porque pode acontecer do seu colega estar fazendo algum experimento e ter um acidente e respingar em você. Então, é sempre bom, é recomendável estar com óculos de proteção. Agora, caso aconteça algum acidente, você precisa identificar, saber onde estão o equipamento lava-olhos e o chuveiro, para justamente, no momento de um acidente, ir até esse local e lavar com bastante água os olhos, ou se for o caso até o chuveiro, se molhar todo da cabeça aos pés, a fim de que a substância que teve contato com sua pele, com seus olhos, não venha trazer um risco maior de acordo com a exposição prolongada. Incêndios. Tenha cuidado com chamas abertas no laboratório. O laboratório de química orgânica, ele sempre vai lidar com solventes orgânicos inflamáveis. Então, o perigo do incêndio, ele está presente nesse momento. Então, por isso, você não deve fumar no local, deve identificar, novamente aí eu cito, que deve estar identificando a localização dos extintores, do chuveiro, dos cobertores específicos contra incêndios. Também não deve entrar em pânico, porque a partir do momento que a gente entra em pânico, a gente começa a não pensar direito e, ao invés de tomar a atitude certa, acaba que se precipita e é pior, a situação se mostra muito mais grave. Caso a roupa pegue fogo, não deve correr, deve caminhar diretamente para o chuveiro de incêndio ou o cobertor de incêndio mais próximo, porque quando você corre, você pode atiçar as chamas, intensificar, e essas chamas cair em outro produto, que aí vai aumentar mais ainda essas chamas. Solventes orgânicos, os riscos. Evite o contato com solventes orgânicos. Reduzir ao máximo a sua exposição. Não deve também inalar vapores de solventes. E também, ao transportar, tem que ser de uma forma segura, de um local para outro, ainda que você pegue de uma sala para outra, sempre é melhor utilizar alguma forma de contenção secundária, porque se aquela contenção primária, ela vazar, furar, não tiver com a tampa totalmente vedada, aí, caindo numa contenção secundária, já vai evitar que espalhe no chão ou pegue em alguém. Também outro fator importante é a eliminação de resíduos.
Nunca deve se despejar nenhum resíduo sólido ou líquido em pias. Sempre deve utilizar em recipientes apropriados para esse descarte. Eu trago aqui bem simplificado, né, os grupos de A até E, onde o grupo A, resíduos com risco biológico, o B, resíduo com risco químico, o C, rejeitos radioativos, o D, resíduos comuns e o E, pérfuros cortantes. É importante saber onde descartar corretamente esses resíduos, porque a fim de não trazer prejuízo ao meio ambiente. A gente tem sempre que pensar que tudo que é jogado no meio ambiente, uma vez jogado no meio ambiente, ele pode retornar para a gente de alguma forma, né? Se você joga na pia, pode ir para correntes, para os rios, para as bacias d'água, e aí acaba que pode voltar para a gente de alguma forma e trazer risco na nossa saúde. O uso de chamas, sempre verificar se alguém próximo utilizando solventes inflamáveis antes de usar uma chama aberta. Muitas das vezes a gente tem alguns experimentos que a gente precisa estar usando esse bico de Bunsen, e aí a gente precisa ver se realmente, na hora que a gente está acendendo essa chama, não tem alguém usando algum solvente, não tem algo aberto, inflamável. E se a pessoa que estiver ao nosso lado estiver usando algo, a gente precisa ir para um local mais seguro antes de acender essa chama. Caso o laboratório não tenha essa área destinada especialmente ao uso de um queimador, deve-se preparar micropipetas ou outros tipos de objetos de vidro. Produtos químicos misturados inadvertidamente, né? No laboratório de química, há vários tipos de produtos químicos. Tanto pode ser comburente, inflamável, explosivo, corrosivo, tóxico, nocivo, irritante. Então, nunca deve-se misturar esses produtos químicos, ainda que o frasco esteja vazio, queira reaproveitar, nunca deve ser colocado, porque pode acontecer na hora que você faz isso, esses produtos serem incompatíveis e acontecer uma explosão dentro do laboratório. Também nunca deve-se fazer experimentos não autorizados. Sempre tem que estar sendo autorizado por alguém experiente, como um professor, um instrutor, um técnico, porque é muito grande o risco de ocorrer um acidente, particularmente se não tiver sido completamente verificado. Então, nunca trabalhar sozinho no laboratório, sempre ter a presença do supervisor, do instrutor. Alimentação no laboratório. Também não se deve nem comer, nem beber nada no laboratório, uma vez que todos os produtos químicos, eles são potencialmente tóxicos e pode acontecer enquanto você está comendo ou bebendo, esse produto, esse alimento fique contaminado com algum material potencialmente nocivo. Quanto ao vestuário, usar sapatos fechados, totalmente vedados, de preferência antiderrapante, calças de preferência de tecido grosso, como jeans, porque o tecido fino, se acontecer de algum material derramar, ele pode vazar para a pele, já o tecido grosso já é mais difícil. Avental jaleco deve cobrir o corpo inteiro. Luvas, cabelos longos, eles devem estar presos. Deve-se retirar os brincos, anéis, relógio, todo tipo de adereços, gorro e propê. Na figura à esquerda, a gente verifica, né, uma pessoa que está totalmente, completamente paramentado, devidamente paramentado, para estar no laboratório de química orgânica. E do lado direito tem a figura, né, de um tipo, né, de roupa, tanto calçado quanto a calça, que não deve jamais estar presente no laboratório de química orgânica.
Outro ponto importante é lavar as mãos após eventual contato com substâncias e ao sair do laboratório, sendo que essa lavagem das mãos tem que ser da forma correta, assim como está na figura ao lado. Ter cuidado com o manuseio de vidraria, porque o vidro é frágil e o fragmento de peças quebradas podem provocar ferimentos sérios. E falando nas vidrarias, vou apresentar agora as principais vidrarias, né, as vidrarias mais básicas no laboratório de Química Orgânica. Vou apresentar tanto a vidraria como a aplicação dela. Nós temos o balão de fundo redondo, que ele é usado para aquecimento de líquidos e reações com desprendimento gasoso. Na boca dele tem essa tampa, que justamente para estar evitando o desprendimento do gás. Erlenmeyer, indicado para reações sujeitas a processo de agitação manual, mecânico-magnética. Ele é bem assim compridinho, que é justamente para quando se colocar o bastão de vidro para estar fazendo alguma agitação, não se perca material. O Becker, que é usado em pesagens, reações em meio aquoso, e no qual onde não existe perigo do líquido escorrer por agitação manual, mecânica ou magnética. Balão reacional de 3 bocas, também em reações, é usado em reações em meio aquoso. Geralmente é usado quando a reação ocorre com vários reagentes simultâneos ou quando é necessário o uso do termômetro ou atmosfera inerte. Balão de fundo chato, usado em preparação de soluções a partir de diluições. O balão de destilação, usado em processo de separação de misturas por destilação simples. A pipeta volumétrica, que vai transferir com ótima eficiência, exatidão e precisão volumes de líquidos e soluções. Geralmente ele varia de 1 a 50 ml da capacidade. Já a pipeta graduada, ela vai mensurar quantidades variadas de volume de líquidos. Ela é menos precisa e exata que a pipeta volumétrica. Aproveita, que vai transportar líquidos e soluções, e também ela tem uma precisão e exatidão menor que o da pipeta volumétrica. A bureta, usada em titulações, na qual é necessária a precisão na velocidade e volume do titulante. Ela deve ser guardada sempre na posição vertical e o ideal é que o uso seja exclusivo de uma única substância, a fim de se evitar a contaminação cruzada. Tem o funil de Berkman com o Kitasato. Ambos eles vão compor o sistema principal da filtração a vácuo. O funil de separação, o funil de Bromo, que separa misturas heterogêneas. O condensador, que possui entrada e uma saída de água, que permite a condensação de vapores em processo de destilação. O funil de vidro, onde temos vários tamanhos, né? Até o 30 milímetros e 60 milímetros, usado em processos nos quais a passagem de líquidos ou sólidos seja dificultosa. Também pode ser usado na filtração simples, com o uso do papel filtro. Termômetro, que ele geralmente vai mensurar a temperatura de soluções e acompanhar a temperatura dessas reações, normalmente de menos 10 a 300 graus. O cadinho, que é um material refratário, que vai ser utilizado no armazenamento de sólidos que irão sofrer processos a altas temperaturas. Geralmente ele é sempre colocado em estufa. Vidraria almofariz ou grau com pistilo, ele também é um material refratário, ele já é utilizado para desagregar, quer dizer, pulverizar misturas sólidas ou tornar resíduos mais homogêneos. Vidro relógio é um pequeno recipiente côncavo, utilizado na pesagem de reagentes sólidos, na evaporação de pequenas quantidades e cobre demais recipientes. O bastão de vidro, que vai auxiliar na dissolução entre dois líquidos ou na formação de líquidos, ou na formação de sólidos entre sólidos e líquidos. O dessecador de vidro,
que vai promover no interior um ambiente de baixíssima umidade. Dessa forma, ele é ideal para se estocar sólidos higroscópicos. Tubo de ensaio, usado de maneira qualitativa para verificação de reações químicas. Ele possui a vantagem de poder ser aquecido diretamente no bico de Bunsen. E eu finalizo com uma frase do petróleo brasileiro, onde diz que nenhum trabalho será tão urgente ou importante que não possa ser planejado e executado com segurança. Ou seja, a partir do momento que precisamos adentrar no laboratório de química orgânica, temos que saber de antemão qual experimento que irei fazer, qual trabalho que irei executar, quais são as vidrarias que preciso ter na minha bancada, materiais, produtos. E assim, a partir do momento que a gente tem tudo isso organizado, todos os produtos rotulados, a bancada arrumada, tudo no devido lugar, dificilmente terá um acidente ou um risco, né? Um risco de acidente. Então, é muito importante a gente perceber o quão importante é a gente conhecer esses produtos, conhecer o material que a gente está trabalhando, conhecer o laboratório, conhecer onde estão os equipamentos, onde estão os itens de segurança, para que a gente não coloque a nossa vida em risco e nem a do nosso colega de trabalho. Obrigada pela atenção e aí estão as minhas referências.